Eu venho de lá. Boa noite. Eu chamo-me Sufaida, sou moçambicana e sou descendente do povo Choco, que era um dos povos que habitava as chamadas terras da coroa portuguesa. Para mim, teatro significa desenvolvimento pessoal. A partir do momento em que eu comecei a fazer teatro, em que eu comecei a estudar teatro, há muita coisa que mudou em mim. O teatro permitiu que eu me abrisse, mas também teatro significa educação. Confio no poder que o teatro tem para a educação. É por isso que em todos os projetos sociais onde eu me envolvo, principalmente que eu me identifico muito com a luta pelos direitos da criança e da rapariga em particular, eu procuro sempre trabalhar com o teatro. É rápido a chegar às pessoas, é rápido abrir as mentes das pessoas. Uma pessoa experimenta, faz, mostra, não é? E isso torna-lhe cada vez mais potente. Você vai entender que você não pode voar, você só pode viver. Maputo 5h31 vai 6 horas e 12 minutos. Lisbon 10:12. O tempo todo, a Câmara Legislativa do DF tem aprovado projetos importantes para a população. O que vocês fizeram por mim? Por você, garantia de saúde e mais inclusão na merenda. E por mim? Por você, ampliamos o acesso à educação e ao mercado de Mas trabalho. eu não vou deixar isso acontecer. Podem ficar tranquilas. A gente sabe disso e confia na senhora, vó. E, escuta, vocês querem ficar e comer alguma coisa? Eu posso preparar um lanche. Não precisa. A gente volta mais tarde. A senhora avisa quando eles voltarem? Pode deixar que eu aviso. Obrigada, vó. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Fazia tempo que tudo tá estranho. É que as coisas só começaram a aparecer agora. Só isso. O pior pra mim é ficar de fora das coisas. Todo mundo aqui podia ajudar também, né? Ah, isso eu discordo. Quanto mais gente envolvida nisso, pode até ser pior. Eles devem saber o que estão fazendo. Você acha que eu tenho cara de arteira? Porque não é só cara, não. Eu sou arteira. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos e todas que estão aqui com a gente. Hoje eu tenho o prazer e a alegria de estar com alguns amigos ou conhecidos de longa data, né? Lígia Pardelas, apesar de estar com o nome Albuquerque ali, é o nome completo, né? Atriz brasiliense, para minha surpresa recente, 16 anos apenas. Eu achei que era mais. Diego Borges, amigo de longa data, estudamos juntos e também conheci em Brasília. Está terminando agora o seu doutorado em breve, se não me engano, pela Universidade da Bahia. E Sufaida Moiane, que para mim é como se eu já conhecesse há muito tempo. Eu tive o prazer de conhecê-la em 2019, 2018, 2019, acredito. Atriz moçambicana, educadora, e o fato de ser de Moçambique, né, me é muito especial, porque eu, na minha adolescência, morei em Moçambique durante um tempo, então já me conecto diretamente com Sufaida de alguma forma. E esse é o projeto
dois artistas em busca de um diálogo, hoje com uma edição especial com 3 participantes. Então estamos aqui com Brasil e Moçambique. E é isso, vamos começar a conhecer um pouquinho de cada um. Eu mandei para vocês as perguntas e a primeira era uma surpresa, né? Eu acho que o Diego já participou comigo numa primeira temporada, né? E acho que ele já conhece a pergunta, mas eu vou começar então com a Lígia, que é: quem é essa pessoa que mora atrás do nome Lígia Pardelas? Deixa eu pensar. Bom, eu sou a Lígia, eu tenho 16 anos e, além de ser atriz, eu também estou na escola ainda, estou estudando. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ver muito filme, tipo, muito, muito, muito filme. Eu sou muito fã de Harry Potter, tipo, muito, muito fã. E eu acho que é isso, eu também gosto de sair um monte com os meus amigos. Ontem mesmo estava numa festa junina. Tenho uma vida normal, assim, apesar de ser um pouco diferente dos meus amigos, né? Porque às vezes eles falam: oi, vamos sair. Eu, não, tenho que trabalhar. Ou não, tenho que fazer um curso. Então tem essas coisas também. E, Lígia, se você fosse dar um sentimento para a sua personalidade, se você não fosse uma pessoa, mas um sentimento, qual que é o sentimento, pelo menos hoje, que você diria que é? Curiosidade, eu acho. Eu gosto muito de conhecer várias coisas novas, principalmente do meio artístico também. Ok. Maravilha. Obrigado. Eu vou passar para Ladies First, né? Primeiras damas. Sofaida, quem é essa pessoa que mora atrás desse nome? Olá, boa tarde. Sofaida, eu costumo dizer sou atriz recém-formada, porque eu cheguei, ao contrário de muitos colegas meus que já faziam muito arte, mesmo antes da formação, eu não. Mas sou atriz, sou arte educadora, sou uma pessoa que gosta de trabalhar diretamente com outras pessoas, né, no geral, independente da profissão ou não. E sou mãe de uma miúda de 5 anos, muito linda. Faço a questão de dizer sempre, não é? Ainda que a gente fale de outras coisas, faz sempre a questão de dizer que sou mãe, porque isso implica em muita coisa na minha vida. O fato de ser atriz, o fato de ser colega dos outros, de trabalhar com as outras pessoas. Então, o fato de eu ser mãe sempre é a primeira coisa, né? Então sempre vai fazer parte do meu trabalho. Então sempre digo isso em viva voz, e devia haver qualquer tipo de carta, como aquela carta de trabalho, sabe, que diz mãe. É isso. Concordo. Essa é a Sofaida. Ok. Então, Dieguito, quem mora atrás desse nome, Diego Borges? Desses vários nomes, né? Diego, de qualquer outro nome. Acho que é importante pensar nessa ideia de que a nossa profissão dá essa possibilidade da gente ser muitas coisas, né? Então, não só uma identidade, mas a gente acaba sendo muitas coisas, né? E vivendo muitas coisas. No momento, eu estou terminando o doutorado, sou senador, sou ator, pesquisador. Agora estou vinculado à Universidade da Bahia e a Paris 8 na França também. Estou fazendo esse doutorado em Cotapelo. Tem uma pesquisa que se chama First Body Program, que há 10 anos já eu venho desenvolvendo uma metodologia, uma filosofia sobre o trabalho do ator. Sou do interior do Brasil, de origem de Rondônia, Brasil profundo. Também sempre gosto de dizer isso, apesar de ser um artista nômade, uma pessoa nômade, né? Estou sempre em vários lugares pelo mundo, por causa do meu trabalho também, e por causa da vontade que eu tenho também sempre de estar com as pessoas diferentes culturas. Acho que é isso.
conheço a Sufai, tá passando avião, né? Conheço a Sufai há muitos anos também já, amiga minha de muito tempo. Marcelo também, né, do mesmo coletivo, a gente já tá junto há muitos anos. E ali já é uma surpresa aqui, tá conhecendo agora pela primeira vez. Muito bom estar com vocês. Maravilha. Bom, essa pergunta, né, me interessa muito porque desloca a gente um pouco desse lugar de quem sou eu e a gente responde com a profissão ou com o fazer de agora, né? E achei bacana que a Sufaida trouxe esse aspecto, né, familiar, de ser mãe e tudo mais. Eu queria ir um pouco mais a fundo nisso, talvez começando com o Diego agora, sair um pouco desse lugar do o que eu faço e que títulos eu carrego e que coisas estão ao meu redor, né? Quando a gente pensa no si, né? No eu que acorda todo dia, que faz essas coisas, quem é esse cara, né? O que ele está buscando, para onde que ele está olhando, né? Por que doutorado, por que artes cênicas, por que essa vida? Que você diria, Diego? Eu acho que as coisas vão acontecendo, né? Assim, muitas vezes a gente pode até fazer né, traçar alguns planos, mas acho que a vida vai levando a gente de uma forma assim como no teatro, né, na arte, a gente não sabe o que vai acontecer, né? E acho que isso que é o prazer de viver para mim, pelo menos, não planejar tanto as coisas, e também não tá refém de um sistema, né? Acho que buscar essa possível liberdade de ser mesmo, apesar, apesar de toda a pressão e opressão, né, social, mas principalmente acho que sou um cara que luta contra o sistema, assim, capitalista e opressor e desigual, da minha maneira, né, fazendo arte, fazendo teatro, estando com as pessoas, conversando com as pessoas, viajando e acho que é isso, acho que que eu mais gosto é realmente desses encontros, dessas possibilidades da gente poder se conhecer, né? Independente dos títulos, de onde vem, para onde vai, eu acho que é importante a gente criar alguns vínculos afetivos, né? Que estão para além disso, né? Do que a gente representa para a sociedade, mas do que a gente é no cotidiano, né? Então, acho que sou uma pessoa que gosta muito desses afetos, de criar essas redes de afeto, né? Mais do que rede de trabalho, uma rede de afeto em que eu possa estar com as pessoas que eu gosto, né? Eu acho que com o passar dos anos também, a gente vai escolhendo mais esses pares, né? Os nossos pares, as pessoas que a gente quer estar em volta. Então, tem esse privilégio também de poder caminhar, escolher alguns trabalhos, alguns caminhos que me levam e me fazem estar com essas pessoas, né? Uma dessas pessoas é a Fufaida, por exemplo. Eu estou tentando voltar a trabalhar com ela, a gente já trabalhou há uns anos atrás, né, Su? E aí a gente está agora tentando se reencontrar para trabalhar de novo, trabalhar junto. Acho que a gente vai criando, né, esses desejos de estar junto com as pessoas que a gente quer estar. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. É isso, não? Tá. Mas eu acho que sou uma pessoa política, né? Assim, acho que o teatro, a arte, ela é política o tempo todo, então é importante a gente estar sempre atento, né? A Sufada dizer que é mãe, assim, é muito importante isso, né? Porque esse é um ato político, né? Da gente se colocar perante ao mundo e é por isso que eu sempre falo também, e por isso que eu tenho a bandeira da Palestina, e por isso que eu tento fazer da minha arte também uma ferramenta de luta para transformar um pouco. Eu sei que sou bastante utópico às vezes, né? A gente fala que a arte vai mudar o mundo, mas eu acredito nessa utopia possível. E eu perguntaria para a Sufaida a mesma coisa, assim, aprofundando um pouco mais, e agora ouvindo o Diego, o que está além de tudo isso, né? Da Sufaida atriz, da Sufaida mãe, quais são os caminhos a serem percorridos, para onde está olhando agora a Sufaida? Uau.
Bom, eu vou tentar dizer as coisas assim espalhadas, vocês vão tentar caçar as respostas. Onde é que eu estou a olhar? Eu costumo dizer que sou uma pessoa, aquela pessoa sem sonhos, sabe? Há dias eu sempre me perguntava isso e cheguei à conclusão de que não é obrigatório que eu tenha um sonho X. Eu que sonho em ser não sei o quê. Acho que alguém começou isso, começou a perguntar às crianças nas escolas, qual é o teu sonho, qual é o teu sonho? E mesmo sem compreendermos exatamente qual era esse nosso sonho, o que é que significava isso, as pessoas respondiam, né? E a resposta é sempre à base da profissão. Meu sonho é ser professora, meu sonho é ser não sei o quê. Então, eu nunca fui muito apegada ao que eu quero ser, paixão, não sei o quê. Mas eu cresci muito num ambiente doméstico e muito familiar, e também, por ser mulher, muito rápido a ter responsabilidades, né? Principalmente aqui no meu país é comum isso, as mulheres, as crianças serem mulheres muito cedo, porque têm que tomar responsabilidade da casa, porque pronto, ajudar a mãe e tudo. Então eu sempre tive isso até uma certa fase, era como se fosse uma obrigação. Eu comecei a perceber em mim que eu tinha um gosto pelo ambiente doméstico, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de cuidar da casa, eu gosto de me preocupar com as coisas da casa, comida, e gosto de plantar, esse é meu hobby. E gosto de plantar o que eu posso comer. Não que eu não gosto de flores e tudo, mas até uma fase da minha vida eu tinha que plantar para comer, que minha avó, minha mãe me ensinaram. Então, posso ter uma flor e outra, uma planta decorativa, mas se eu puder plantar couve, alface, se eu puder plantar uma árvore que vai me dar sombra e fruta, melhor para mim. Então, plantar coisas naturais é meu hobby. Agora, a minha maior preocupação, eu acho que sempre persigo a saúde no geral. Eu tenho notado que é isso, porque tudo que eu faço eu estou preocupada com a saúde. Se eu não durmo durante muito tempo, eu estou preocupada com a saúde. Se eu não como bem, seja pela qualidade da comida que eu como, seja pelo tempo ou que fico sem comer, fico a pensar, isso não é bom para a saúde, isso não é bom para a saúde. Os meus amigos, as pessoas que convivem comigo já me conhecem. Então, eu sou grata também a isso, sabes? Aquela pessoa que mesmo sem ir à igreja, não sei o quê, que infelizmente eu estou cada vez mais a perder isso, e está tudo bem. Também sou uma pessoa que não se influencia muito fácil pelos outros. Essa também foi a minha sorte na adolescência e tudo, não é? Que nunca fui aquela criança, os outros fazem isso, então eu também vou fazer junto, né? Sempre fiz aquilo que eu quero. Se eu quero isto, eu vou fazer. E penso e me convenço de que isso está certo para mim, porque não prejudico a ninguém, porque sempre faço esse exercício comigo, de fazer as coisas, por mais que eu esteja no meio de pessoas em que aquilo que eu faço não é normal, eu não me incomodo em ser anormal. Então, quanto a isso, quanto ao que eu quero, o que eu gosto, o que eu sou firme. E agora, ser ambiciosa, sonhar muito alto, infelizmente, não sou muito, mas tento viver a cada dia, e a saúde é o que mais me preocupa, no geral. Então, estar com bons amigos, estar com bons colegas, estar a fazer um trabalho que me agrada, poder plantar uma coisa e ver, agora estou a olhar assim, porque aqui à frente tem coisas que eu andei a plantar. Então, isso é o que a mim me agrada. Essa é a Sufaida, e trabalhar com pessoas de forma direta
Eu costumo dizer que não conseguiria sobreviver por muito tempo se me desse um trabalho que me prendesse num escritório, eu ficar assim toda a vida. Não, eu falar com as pessoas ao telefone, tal, não. Gosto de falar com as pessoas assim ao vivo, estar junto. Eu falo muito, Diego sabe. Mas assim, já o telefone, ele sabe. Ele diz que eu sou 88, muita gente diz. Porque tenho muitos momentos assim de calar-me, sabe? Ficar calada, calada, calada. Mas depois tem uns momentos assim, tipo... Estás a ver? Mas gosto, acima de tudo, de estar junto, porque assim à distância, ou ao telefone, ou aquelas conversas longas de telefone, ou estar muito tempo em aplicativos, já não sou assim. Aí já sou meio antiquada, não consigo me integrar bem nesta modernidade. Acho que identifico mais com as pessoas adultas, né? Pessoas, gosto muito, aprecio muito coisas que não são do meu tempo, posso assim dizer, seja em músicas, mesmo em atores, estás a ver? Sempre quando me perguntam, então, qual é o ator que tu aprecias? Eu, Viola Davis, Denzel Washington, olhar para as pessoas, as músicas, Tina Turner, então, e mesmo a vivência, por ter crescido ao lado dos adultos, né? Então, fez-me eu ser uma pequena adulta muito cedo, yeah. Não sei se respondi, gente. Eu disse, vou só... Não há vocês vão ficar respostas com as certas. respostas. Não, acho que não há respostas certas. O maravilhoso é a gente poder ouvir, né, uns aos outros aqui. E é curioso porque eu vou ouvindo a sua história e assim, eu tenho alguma conexão com esse lugar que é seu também. E aí você falou em plantar, logo me vem a palavra machamba, e Isso. trabalhar na machamba, né, que é a roça, a fazenda, né? Trabalhei muito na machamba. Agora virou paixão, já nem é obrigação como a uma certa altura. Agora é mesmo paixão. Sim, muito bacana isso. E eu acho que tem um pouco a ver também com uma coisa que o Diego falou, desses afetos, né? É isso que eu estava falando, assim, apesar de eu não te conhecer de verdade, né? Assim, a gente se falou por um dia e a gente se viu e passa o contato agora, mas assim, há algum afeto por trás desse encontro, né? Ficou um laço aí, um fio de ligação. E aí eu queria ouvir também a Lígia se aprofundando um pouco, depois de ouvir essas duas histórias, esses dois caminhos diferentes, né? Você que está numa fase de vida que assim, muito cedo, né? Muito, eu diria, eu não quero usar a palavra cru, mas é nesse sentido de inicial, né? De chegando a tomar as primeiras decisões, talvez as primeiras escolhas, né? Me lembro eu com 16 anos, assim, falando, é isso que eu vou fazer teatro mesmo, né? Porque eu já tinha... É isso mesmo, mais ou menos foi um ano passado que eu pensei aí, né, Lígia? Eu queria ouvir um pouco mais disso, assim, que você enxerga daqui para adiante da sua vida, né? Então, eu tô no teatro desde que eu tenho 8 anos de idade, mas eu nunca tinha pensado em trabalhar com isso. Só que eu acho que, assim, que nem a Su, eu fui ficando muito responsável muito cedo. E eu tenho um irmão gêmeo, e aí era sempre tipo assim, você cuida do seu irmão também, e não sei o que lá, não sei das quantas. Então, tipo, eu sempre fui muito responsável. E aí, com os 12 anos, eu já sabia que eu queria realmente trabalhar com isso. E eu já sabia que era isso que eu queria e que ia ser difícil. Eu não tinha muita noção do quão difícil seria quanto hoje. Mas tem muita coisa que a gente tem que sacrificar, às vezes, dos nossos momentos, tipo, de ser só um adolescente, assim, que só tem que se preocupar com a escola e tudo mais. E aí, eu já tô com essa ideia na minha cabeça de que eu realmente vou viver sendo atriz e tudo mais. E agora tô tentando coisas novas na arte também. Tô fazendo aula de dança, aula de canto, que são uns diferenciais, assim, que a gente pode ter. E pra frente, isso me dá muito medo. Eu não sei o que eu vejo, mas eu espero de verdade mesmo que eu esteja trabalhando com arte ainda, porque
Eu comecei com 8 anos, então eu tô praticamente a metade da minha vida me dedicando a isso. E é um lugar muito legal pra mim, é um lugar muito bonito, que eu realmente me vejo, que eu realmente quero fazer. E até os pais dos meus amigos, eles falam assim, quem é Lígia? É a sua amiga atriz? Sabe, tipo assim, todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe, já tem esse lugar, todo mundo que me conhece sabe disso. E acho que é. E você diria que esse medo que você acabou de mencionar, né? Você acha que é uma responsabilidade que traz assim, a sua amiga atriz, ixi, eu tenho que ser atriz, né? Tem um pouco disso de, eita, a responsabilidade de ser o que eu tô falando que eu sou, né? Eu não acho que é como uma obrigação, mas é porque aí a gente vai ficando mais velho e aí começa a vir aquelas perguntas, tipo, o que que eu faço? Eu vou ficar em Brasília? Será que eu vou para São Paulo? Será que eu vou para o Rio de Janeiro? Será que eu quero ir para fora? Ou será que eu consigo fazer alguma coisa por aqui mesmo? E aí vem tudo isso na minha cabeça. E aí as pessoas falando no meu ouvido, não, porque tem que mudar para São Paulo, tem que mudar para o Rio de Janeiro. E aí fica desse jeito. Então eu fico com esse medo, sabe, de ver o que que vai ser pra frente, porque eu realmente não sei. O cinema em Brasília tá crescendo, tá ficando mais forte. E aí, aqui eu já conheço muita gente, então, tipo, será que vale a pena sair desse lugar e ir pra uma São Paulo da vida que eu conheço pessoas, mas não o suficiente? Uhum. É mais nesse quesito, assim, o Eu meu medo. entendo, entendo. E a responsabilidade também, né? Eu queria ouvir um pouco do Diego, porque o Diego fez isso exatamente, né? Ele saiu, como ele falou, do fundo do Brasil, arriscando tudo isso é uma perspectiva. E aí, por outro lado, né, só dando esse exemplo, eu estou aqui agora na Alemanha com um nome de um ator que não existe, que sou eu, né? Eu não existo na Alemanha como ator, né? Então, assim, esse risco, essa loucura, eu não deixo de fazer. Eu acho que esse projeto é uma tentativa de continuar sendo esse Marcelo Pelúcio que é ator, mas esse lugar não existe para ele, né? Aqui. Então, acho que são esses medos e receios e responsabilidades que a gente está falando, né? Quem vai ser Lígia Pardelas em São Paulo, né? Como construir a Lígia Pardelas no Rio de Janeiro, enfim. Queria te ouvir, Diego, um pouco, já entrando no nosso segundo bloco de trabalhos né, jornada artística. Como é que foi isso e como é que está sendo desde então? Eu acho que tem uma diferença grande assim entre você ser artista, né, e você querer ser famoso, né? Acho que o risco que a gente corre muito quando jovem é de pensar que todo mundo vai me conhecer e eu vou ser super, vou ganhar muito dinheiro e a arte vai me... eu acho que tem um risco grande nessa aventura de querer ser famoso, querer ser, enfim, tá nesse lugar muito mais por isso do que pela própria profissão, né? Então, o que é importante, eu acho que para mim sempre foi muito claro, é que o teatro me basta, né? Estar em cena me basta. E acho que sempre que eu senti isso, assim, estando em cena, ou mesmo na produção, no processo, eu parava e falava, nossa, isso aqui para mim é o que eu quero fazer, é o que me basta, é o que me preenche. Independente da reverberação disso, independente do que as pessoas vão achar disso, ou do que isso vai me trazer, né? Então, eu acho que foi um caminho muito claro nesse sentido, de que eu queria me aprofundar, né, sobre o meu próprio ofício, né, sobre esse ofício que é milenar, que é apaixonante, né, e que por isso é perigoso também. Por isso que a gente acaba se inebriando um pouco com essa ideia enfim, né, de estar em cena, de ser visto, de ser uma referência, né, para muita gente. É, então, eu acho que é importante a gente desenvolver também outras estratégias para conseguir é, sobreviver disso, né? Porque eu acho que existem duas coisas também. Existe a profissão, né? E existe também a estabilidade, né?
financeira, ou a mínima, né, para você conseguir exercer sua profissão também, para você ter recursos. Então, eu acho que bom, o que eu fiz, né, e o conselho que eu daria seria assim, para as pessoas a gente não é só ator e atriz, né, a gente que faz teatro de verdade no Brasil, diferente de Portugal, por exemplo, né, quando eu faço teatro em Portugal, lá eu sou só ator, não faço mais nada, não tiro uma cadeira do lugar. Mas é outra realidade, né, é uma outra, é um outro mundo. No Brasil, eu sempre fiz mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Eu nunca fui só ator de um espetáculo. Eu era iluminador, eu era contra-regra, eu era produtor, eu era escritor, eu era diretor. Então, acho que eu tô falando do teatro, né? Eu nunca quis ir pra TV, nunca quis fazer, nunca fui atrás de fazer TV, porque eu sempre achei que meu lugar era no teatro. Eu faço cinema há muitos anos também, comecei pequenininho, por causa da minha família, né, que me levou pro cinema, meu tio é cineasta, então também teve esse lugar de privilégio de ser levado, né, para esse mundo do cinema, e depois também virei diretor de cinema, e, né, continuo trabalhando com cinema, mas eu acho que é muito nesse lugar da relação, do trabalho, né, contínuo, do trabalho pesado. O Marcelo sabe bem disso, né, Marcelo, a gente trabalhou muito tempo junto, e a gente tá sempre nessas múltiplas funções, né, então, não tem, para mim, nunca teve um lugar assim, só, você é o ator, você é só o ator e pronto. E acho que eu sempre tive que cavar muito esses lugares, esses espaços. E aí eu acho que tem um déficit na nossa formação eu sou muito ligado à universidade, né? A UNB primeiro, que foi meu berço aí em Brasília. Aí é ótimo, aí em Brasília. E, e depois eu continuei seguindo, né, o caminho acadêmico, muito mais pela vontade de entender a minha própria prática. Então eu só fui fazer o doutorado agora porque eu queria entender o que eu estava fazendo já há 10 anos, né? Eu não estava querendo só estudar um conceito novo, mas eu quis olhar para a minha prática sempre. Eu lembro que quando eu entrei na universidade também foi assim, eu estava fazendo uma turnê de teatro pelo Brasil, e a última cidade da turnê era Brasília. E aí eu descobri a UNB eu fiquei em cartaz lá no Teatro dos Bancários, eu tinha 17 anos, 18. E aí eu descobri Brasília ali, também teve vários outros fatores que minha irmã mudou para a cidade, enfim, teve outros fatores que me ajudaram, mas que eu fui para a universidade falando assim, eu quero entender o que eu já estou fazendo há alguns anos, né? Comecei a fazer teatro profissional com 12 anos. Ia viajar ao Brasil, participar de festivais. Mas por causa da minha família, né? Minha família me levou e eu cresci numa família de artistas, então eu tive esse privilégio também de já estar nesse mundo, né? E de ser levado, né? De ser levado nesse fluxo mambembe, né? Eu trabalhei em circo, eu trabalhei em muita coisa, assim, de arte, né? Então por isso que às vezes eu falo mais do que ator ou encenador ou diretor, eu sou artista, porque eu quero que as coisas aconteçam, né? Nesse lugar da criação. Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem esse caminho que é árduo e que não é romântico, né? Mas é apaixonante e é arrebatedor e é o que me move, é o que move as pessoas. Eu sempre falo isso nos cursos dos meus alunos, né? Que você não escolhe muito, né? Ser artista, não. Tem uma escolha, agora você é artista. Quando você se vê, você já está fazendo e você precisa fazer, e você precisa criar, e você precisa. Então não tem uma carteirinha, né? Que você vai lá e agora eu sou artista, agora eu não sou artista, agora eu sou, agora eu não sou. Eu acho que tem né, uma coisa que pulsa dentro da gente, e que a gente. E também reconhecendo esse lugar de poder ser artista, né? Porque eu acho que todo mundo, no fundo, tem essa pulsação pela criação, né? Mas alguns podem Assim escolher ser acreditamos, né? artistas. Eu acho que todo mundo é artista, né? Eu acho que eu estudo sobre isso, né? Eu estou fazendo doutorado sobre processo criativo, entender que a criatividade ela é inerente, né? A criatividade ela é humana, ela tá no nosso DNA. Então, o cara que aperta o parafuso para poder, de uma maneira específica, para poder ganhar mais tempo de lanche, enfim, a gente vai usando as nossas criatividades para poder viver melhor, né? Então, acho que a criatividade ajuda a gente a viver melhor
e a ver o mundo de uma outra maneira, né? Que não é só essa realidade imposta. Então, eu acredito muito na criatividade ser o que pulsa mesmo, né? E eu acho que, e até dali, eu estava escutando a Lígia falar, não sei se a gente pode trazer essa discussão, mas é essa coisa da IA agora, né? Que vai revolucionar a nossa profissão. E, bom, eu acho que é um assunto muito, muito vasto, né? Pra gente entrar, mas... Deixa a gente para os mas próximos blocos para falar sobre isso, que eu acho que é interessante. mas tá aí, né? Então, Tá aí. então é isso. Eu acho que esse me basta é o mais importante, assim. Você sentir que aquilo é o que você quer, né? Fazer e seguir isso, mais do que o que as pessoas esperam de você, né? Mais do que o outro, mais do que ser uma referência, ou ser famoso, ou estar em tal posição. Eu acho que é importante sempre seguir essa pulsão interior, que é a própria criatividade que pulsa, né? Eu acho que quando eu te perguntei, eu fiquei pensando mais nessa trajetória de sair de Cerejeiras e percorrer esse caminho, mas eu acho que você respondeu, né? Porque assim, são duas coisas, assim, tanto você meio que escolhendo seguir quem estava te levando, né? Porque você, como você disse várias vezes, você foi meio que sendo levado, né? E quando eu falo, por exemplo, da minha escolha de querer atuar, querer ser um ator, sem ter ninguém como referência na família, sem ser levado por ninguém, eu acho que é mais esse caminho que a Lígia fala, assim, que é difícil, é muita coragem que a gente tem que ter para tomar essa decisão, né? Vou sair daqui, vou trilhar o meu próprio caminho, né? Mas assim, que alegria que você teve essas possibilidades todas, né? Pode falar. Só para dizer que é isso, né? Não foi nada fácil. Sim. E não é nada fácil, não é? Mas é isso, eu vim do interior, minha família são artistas e camponeses, né? A gente nunca teve muitos recursos. Então, assim, eu viajei realmente o mundo mochilando e fazendo cursos e batendo na porta dos artistas que eu queria trabalhar e pedindo para trabalhar com eles, né? E falando assim, olha, não tem lugar para dormir, posso ficar aqui, né? E fazer o seu curso. Então também tem esse lugar muito, né? De muita luta e de nada de glamour, assim, né? A gente tem alguns momentos, né? De glamour na nossa profissão. O Marcelo sabe, a Sufaida também, né? Que a gente estava lá no Teatro Municipal de Lisboa, de repente, né? 800 lugares, um teatro histórico. E é isso, com uma equipe toda trabalhando para você ali, você se sentindo super importante. Mas lá no outro projeto eu tava carregando cabo, eu tava arrumando cadeira, eu tava fazendo outras coisas. E aí? E esse caminho de lá até aqui, Sufaida? Acho que a gente ouvindo um pouco aqui as histórias da Lígia, que de repente pensa, vou ou não para São Paulo, né? E você que sai desse lugar que é doméstico, que é da família, que você gosta desse lugar, mas também para trilhar esse caminho da arte, né? Que vai para fora de casa, que quer ser visto. E não é uma questão de ser visto como o Diego está falando, é uma questão de ser fama, né? De ter fama e buscar popularidade, que eu acho que é mais uma consequência das nossas escolhas do que a meta e o objetivo final, né? Como é que foi esses passos que você foi dando na sua vida para chegar nesse hoje seu? Então, acho que eu responderia melhor se eu começar a responder como é que eu vou parar para fazer escola de teatro, né? Como eu sempre fui muito, como posso dizer, até posso dizer solitária, não aquela criança que brincava muito e tal. Então, sempre tive mais tarefas por fazer e depois o pouco que sobrava, ir à escola, fazer tarefa da escola. Então, não havia muito espaço para brincar. Primeiro, por causa das tarefas. Segundo, porque eu acho que eu era assim mesmo. É a minha maneira de ser. Então chegou um tempo ali na adolescência, mais ou menos na idade da Lígia, eu comecei a me envolver muito com a igreja,
e com a igreja, com as atividades da escola e tal, aquelas atividades extras, né? Eu gostava sempre de participar quando havia algum evento, tinha sempre uma preocupação em fazer bem o que fazíamos. Se era para fazer poesia, eu estava lá, se era para fazer teatro, eu estava lá. Então, sempre, depois notei que sempre essas duas atividades me puxavam. Qualquer coisa que fosse de poesia, de leitura ou de teatro, eu estava lá. Pudesse haver grupos de dança, de música, mas sempre que havia poesia e teatro, eu estava lá. Quando chegamos à igreja também era assim. Vamos montar, seja qualquer coisa de Paixão de Cristo ou alguma outra história bíblica, eu estava lá. E até um tempo eu percebi que era eu quem estava a escrever essas histórias, a ensaiar as pessoas e tal. Percebi que eu já estava a fazer teatro, poesia, assim. Aí comecei a fazer versos no caderno, escrever e tal, tal. Começaram a me interessar com algumas coisas famosas que a gente encontrava por aí, ou nos manuais da escola, de Camões, de Fernando Pessoa e tal, tal. Então, em 2000 pronto, quando terminei a 12ª, tive que decidir o que fazer. As coisas estavam mesmo um bocadinho apertadas para mim. Eu já tinha começado a trabalhar para poder ajudar a minha mãe, as coisas estavam muito apertadas para ela. E nessa altura, um amigo aconselhou-me a inscrever-me. Eu não tinha na minha cabeça a ideia de ir para a universidade, porque naquele momento eu precisava mais de trabalhar. Então ele disse, não, vai, depois tu verás como fazer e tal, tal. E eu estava entre dois cursos. Descobri nessa altura que tinha acabado de abrir um curso de teatro na Universidade Eduardo Mondlane. Então eu estava entre o curso de psicologia e o curso de teatro. Psicologia por essas razões, porque também tenho meus traumas da infância e tal. E eu estava a trabalhar com um projeto numa ONG, com um projeto em que eu trabalhava diretamente com crianças. Eu me via naquelas crianças, eram crianças das escolas públicas e escolas algumas bem distantes da cidade. Então eu convivia comigo mesmo, com a minha infância naquelas crianças. E eu queria trabalhar eu queria fazer algum curso que me permitisse ajudar as crianças, que me permitisse continuar a trabalhar com aquele tipo de projeto. Por isso que eu estava a pensar na psicologia. Mas ao mesmo tempo, porque eu estava a reviver os meus traumas, estava a passar um momento interno emocional não muito bom, eu tive que começar a fazer sessões de terapia. Aí a conversar com a minha psicóloga na altura, ela disse, não faça psicologia. Os motivos pelo qual tu estás a querer fazer psicologia não são muito bons. Olha, vai fazer uma outra coisa que em vez de te fechar, te abra e tal. Então foi quando eu comecei a pesquisar, fiquei a saber que tinha um curso de teatro. E eu disse, olha, eu acho que gosto de teatro. Eu sempre fiz teatro na escola, na igreja, nas aulas de português, sempre me diverti com aqueles pequenos textos dramáticos, e sempre gostei de ler em voz alta, sempre gostei de ler textos e tal. E ela disse, então é isso, vá lá. Eu fui me inscrever, mas ainda estava com pequena dúvida, fui me inscrever nos dois cursos. Só fui decidir mesmo, já nos exames de admissão, que não, vou me inscrever para o teatro, vamos lá, não sei o que é, mas vamos lá. E quando cheguei lá, encontrei-me e percebi que com o teatro também poderia continuar a trabalhar com a educação, com teatro na escola, com teatro na comunidade. Então eu cada vez mais que passava por um ano do curso, eu sentia-me em casa, sentia-me bem, e ao mesmo tempo que ia me curando. Porque à medida que eu ia crescendo, eu fechava-me cada vez mais, não é? Então o teatro ajudou-me a me abrir, fazia-me, ao mesmo tempo que aprendia uma arte, né? Eu estava num processo de cura interno, porque podia lidar com outras pessoas, podia falar com outras pessoas. Quando estava a preparar-me para fazer o meu trabalho de final de curso, já comecei a trabalhar com crianças em diferentes escolas,
mesmo nas escolas que pareciam não acreditar muito ou não saber bem teatro, eu sentava, escrevia um projeto, dizia, olha, teatro é importante para isto, para isto, para isto. Trabalhei em escolas com alunos com necessidades especiais, tudo experimental. Então, uma coisa que eu gosto, que está cada vez mais a crescer para mim na minha vida, é esta capacidade de eu não ter medo do inseguro. Eu não tenho medo de perder coisas, tenho medo de perder pessoas, coisas e de experimentar. Tipo, olha, vou agora trabalhar nisto, não sei o que é que vou trabalhar no próximo ano. Vamos experimentar, vamos fazer, vamos ensaiar. Então, e sempre mostrar às pessoas que, olha, podemos procurar oportunidades. Aqui o teatro ainda não é uma coisa assim, ainda é uma coisa vista como uma coisa que qualquer um pode fazer, que todos podem fazer. Né? Então, às vezes, é por isso que temos que fazer um trabalho muito duro, não só para mostrar a importância, para mostrar que ainda que exista a coisa que os outros podem fazer, há algo que os outros não podem fazer. É por isso que nós vamos levar esse tanto tempo numa universidade. Não estamos lá só a aprender aquilo que os outros, que todo mundo pode fazer. E mostrar isso e lutar também com a própria classe artística, porque os professores eles devem fazer um trabalho muito duro, muito grande, para poder inicializar as pessoas, porque tem muita gente como eu que vai fazer teatro quando não tinha contacto assim, artisticamente falando, com teatro. O teatro que eu fazia, ninguém me ensinou na igreja, não fui ver teatro, mas esta coisa natural da imitação que todo mundo tem, não é? A gente vê crianças, às vezes, a imitar a vida, a imitar os pais, a imitar os outros, sem ter visto teatro. Eu nem com a TV, até hoje, não tenho uma boa relação com telas, como nós estávamos a falar, porque eu não cresci vendo TV, eu cresci ouvindo rádio. E até hoje eu prefiro trabalhar com rádio. Se eu quero fazer minhas coisas, eu ligo a rádio para pôr minha música ali dos anos 80. E estou a fazer minhas coisas, a regar minhas plantas, não é? Se eu estiver sozinha, melhor ainda, porque o volume vai ser alto mesmo. Sim, porque ninguém tem que dizer só vai, né? Então, e é isso. E mesmo a relação com filmes é uma coisa que estou a começar agora, porque é obrigatório. Eu tenho que ver filmes, eu tenho que ver a coisas que têm a ver com o meu trabalho, não é? Então, eu sempre me perco, Marcelo, não sei se respondi à questão, mas é dessa forma que eu fui entrando, sabe, aos poucos, para o teatro e me encontrei, e estou bem aqui, e como o Diego estava a dizer, não procuro fama, e nem gosto muito de trabalhar com a TV, confesso que trabalho, e algumas vezes quando posso eu recuso-me mesmo, porque eu acho que primeiro que as recompensas não são boas. As televisões, os trabalhos, os seriados, essas coisas que passam nas televisões, às vezes acabam marginalizando, sabe, as pessoas, porque tanto usam a tua imagem para tudo, não é? E quantas vezes se quer, e tão pouco pagam, e não compensa. Depois, às vezes, os ganhos artísticos, sabe? É como se não tivesse ganho nada. Eu me lembro o primeiro filme que eu fiz, uma curta-metragem, eu estava num processo de experimentação da escola muito intenso de teatro contemporâneo. A professora também estava muito inspirada. Eu gostei muito daquela aula, uma aula que durou 3 horas, muito intensa, muito boa. E logo a seguir fui para um casting. Fui para um casting que estava pertinho da escola. E nesse casting estavam há 2 ou 3 dias à procura da personagem, a personagem principal. Não sei se não estavam a encontrar ou quê. Eu fui lá. E quando eu cheguei lá, porque há dias que são teus, principalmente que estava a sair desse processo,
E quando entrei na sala para fazer O teste? a pequena atuação, né, do seu teste, do texto que nos dão e tudo, então, eu estava tão animada, tão entregue àquele papel. O realizador, ele estava a sorrir sempre, sempre. Aquela certeza que você olha para a pessoa e diz, esse papel já ficou, já é meu. Então, isso aí, pronto, depois pediu-me para esperar, para não ir logo para casa e tal, porque também não fui nas primeiras horas, tinha aulas. Na altura eu cheguei a perder muitas coisas, porque eu não queria perder as aulas na escola. Então eu fui assim no finalzinho da tarde, né, no início da tarde, por aí 14, 15 a esse caso, então já não havia lá muita gente, se espera. Aí terminaram as coisas que tinham que fazer, eu até adormeci num banco do sítio ali do casting. Eu me lembro que tinha levantado às 5 em casa, fui para a escola, uma aula atrás da outra, e terminamos a aula com essa aula intensa que foi terminando às 14. Fui ao casting, fiz a minha parte, disseram espera, eu adormeci num banco. Aí vieram me acordar e já me chamaram pelo nome da personagem. Era Joana, eu me lembro. Joana! E levantei-me e o outro a dizer, estás a chamar ela pelo nome da personagem? Eu gostei dela, não sei o quê. Mas já no primeiro dia, quando nós fomos lá para filmar, eu senti um tédio, sabe? Como se eu quisesse dar muito e me estavam a pedir pouco. Eu tinha que reduzir e senti e eu dentro de mim a dizer, na minha inocência, não, o cinema é muito falso, o cinema é que, sabe, dentro de mim, porque o teatro nos ensina que a gente tem que ampliar tudo, né? Tem que ampliar a voz, tem que ampliar a emoção, tem que ampliar o gesto, o texto está lá, a dicção está lá. E de repente o cinema estava a pedir para estar, se estou assim, estou assim, estou a falar neste tom, estou a falar neste tom. Então ficou uma coisa meio assim, que eu comecei já dali a dizer, não, eu acho que eu gosto mais de teatro do que de cinema. Quer dizer, cinema até pronto, é um pouco diferente de TV, novelas, não sei o quê. Mas a gente acaba fazendo, porque às vezes falta trabalho, como o Diego estava a dizer, temos que fazer um pouco ali, um pouco aquilo, mas a minha luta mesmo é de manter-me no teatro. Não gosto da fama, não gosto mesmo. Gosto de viver naturalmente e estou bem assim, mas às vezes temos que fazer uma ou outra coisa. Fora coisas artísticas, eu já tive coisas como negócio, como abrir um bar, abrir um talho, abrir uma loja de roupa. Eu sempre me faço uma adaptação, então não tenho medo de procurar soluções, né? Só me vou zangar se eu não encontrar soluções, mas até aqui, como eu não sou muito ambiciosa, ou não sou ambiciosa, me contento sempre com pouco, com os poucos ganhos que eu tenho, está bom, né? Para mim está bom. Se hoje comi, está bom. Se fui fazer um teatro, está bom. Se fui contar uma história para criança, está bom. Porque o mais importante para mim é que eu durmo e eu como, né? Então é isso. Que maravilha. Cara, eu fico realmente, assim, maravilhado mesmo. É a palavra melhor. Vivendo essa história, né? Esse filme, assim, ouvindo a Lígia, ouvindo o Diego, ouvindo você, ouvindo os outros com quem eu já conversei, né? Eu paro e fico, acho que tentando encontrar nessa história os lugares, os tempos, as pessoas com quem você se encontrou. E é tão interessante, a gente vai seguindo, né? Acho que você também tem um trabalho de contação de histórias, né? Sufaida. Então, ouvindo você, eu estou vivendo isso, sabe? Vendo os lugares e vendo as pessoas. Isso, para mim, aqui nas entrevistas, é das melhores coisas que acontece para mim. E fico feliz que isso esteja sendo possível, mais uma vez, aqui. E aí, acho que uma última pergunta desse bloco, assim, de trabalho e de atividades, né?
a gente observa depois de ouvir Lígia e Diego e Sufaida que vocês estão em tempos, em lugares, em momentos diferentes do trabalho de vocês, né? A Lígia, no início, o Diego, se a gente for pensar numa perspectiva acadêmica, assim, já virando o morro, né? Para descer ele de volta no doutorado. O que tem depois disso, né? Enfim, o que a vida nos reserva depois disso? E a Sufaida surfando na vida, né? Acho que seria uma boa imagem para a gente pensar. E aí eu queria perguntar para cada um de vocês, acho que começando pela Lígia, como é que vocês interpretam o tempo de vocês nessa vida, né? O tempo é o quê? É uma ajuda, é um amigo, é uma pressão, é uma pausa, é uma experimentação, é um lugar, né? Você precisa, não precisa do tempo? Eu acho que o tempo é muito importante, sim. Inclusive, ano passado inteiro eu não trabalhei quase nada, tipo, nada de nada. E aí, esse ano, agora que começaram a chegar vários trabalhos, estou gravando um longa agora, que se chama Grande Viagem, é um filme espírita, muito, muito legal. E além do espiritismo, ele fala sobre vários assuntos importantes também. Esse ano eu gravei muita coisa para o GDF. Esse ano também eu comecei participando de um média-metragem, só que eu fiquei na parte da produção, para entender esse lugar que o Diego falou, de tipo assim, a gente vai fazer tudo, sabe? Eu tô aqui para fazer tudo. E aí foi muito interessante, então, tipo, já comecei o ano buscando isso, e para mim, ano passado foi esse momento de pausa, porque eu consegui aprender muito. Enquanto não estava rolando trabalho, enquanto não rolava nada, a gente consegue estudar muito e aprender muito, o foco maior era nisso, mas no momento atual, agora, tô fazendo várias coisas, tipo, muita coisa. Eu acho que agora eu tô mais no momento de experimentação, que eu tô testando muita coisa nova, tô fazendo muita coisa, aprendendo muita coisa também. Então, acho que agora eu estou neste local, né? E aí eu sempre me comparei muito quando eu era mais nova, eu me comparava muito com as outras meninas que trabalhavam mais do que eu e tudo mais, mas elas estavam há muito mais tempo nessa vida, no mercado, do que eu. Então, tipo, eu não via isso. Eu não via essa parte que era o tempo todo ali, que você só estava estudando e aprendendo e se colocando nos lugares. E aí, agora que eu tô aqui, aí eu consigo enxergar que naquele momento todo era muito mais estudo e dedicação, e aquele tempo foi muito importante também para eu chegar onde eu tô agora. Maravilha. Maravilha, ou seja, o tempo é o tempo, né? Você tem o tempo da experimentação, tem o tempo do fazer, né? Em que tempo você se encontra agora para você, Diego? Eu tô no tempo de defender minha tese. Eu tô no limbo. E como é que ele passa para você esse tempo, cara? Porque assim, né? As 24 horas estão aí, mas assim, tá faltando dias, tá faltando horas na sua vida? Ai, meu Deus, eu acho que não, porque a gente tem. É isso, né? Eu tento fugir dessa lógica um pouco produtivista, né? Assim, de preciso produzir, preciso fazer, preciso. Então, assim, eu precisei fazer isso agora, nessa reta final do doutorado, né? Porque eu precisava entregar uma tese de 400 páginas, que já foi entregue. Mas eu acho que a gente tem. Não sei, eu vivo o tempo. Acho que a nossa profissão, igual ele já falou, né? Igual você falou, acho que tem uma. A experiência é muito importante, né? Na nossa profissão. Então a gente é igual o vinho, né? No fundo, quanto mais velho, ou igual o diabo, né? Quanto mais velho, mais sábio. Meu tio que fala muito isso. Fala assim: o diabo não é poderoso porque ele é o diabo, é só porque ele é velho mesmo. Então acho que tem uma
uma força, né, que traz pra gente, que é, eu sempre falo isso, nosso material de trabalho é a vida, né? O trabalho, o nosso material de trabalho sempre vai ser nossas relações, né? Que a gente cria com as pessoas, com o mundo. Então a gente viver intensamente faz parte do que a gente faz parte do nosso trabalho também, porque é aí que a gente entende né, o mundo, entende como é que a gente pode viver isso, criar isso em cena, ou criar isso, né, um personagem, trazer essas memórias, essas vivências. E a Lígia falou também sobre estudo, né? Acho que é importante a gente tá sempre, o artista ele vai sempre estar estudando, né? A gente nunca está pronto, né? Eu não me considero mesmo, né? Eu já trabalho com teatro há 30 anos, 35 anos. Comecei com 12, né? Eu não me considero um ator pronto, né? A gente, não sei se alguém se considera assim. Porque a gente está sempre vivendo o tempo que está acontecendo, né? A gente acompanha o nosso tempo. Então, as questões da nossa vida estão sempre... Os processos, eles são... um emaranhado, né? De interconexão. Então, acho que tudo que acontece na nossa vida, a gente vive no processo criativo também. Isso reverbera na nossa maneira de pensar, de agir, de ser. Então, esses momentos de vida, né, igual o Fábio falou, agora estou num momento aqui, mais caseiro, mais mãe, né, mas eu acho que isso também traz uma força, né, para o trabalho dela de atriz, ou eu também agora aqui, enfim, isso traz se a gente souber olhar para esses momentos da vida e para o tempo que a gente está vivendo, dessa forma, de que tudo isso é material também para o nosso trabalho, tudo isso é material criativo, tudo isso pode ser potencializado em cena, porque isso traz novas inquietações, né? O que a gente está vivendo agora traz sempre novas inquietações, mas que seja uma vida pacífica, tranquila, ou não tenha tantos problemas, ou tenha muitos problemas, enfim. Isso tudo eu acho que só potencializa a nossa profissão. Mas eu confesso que eu fico um pouco maluco sempre contigo, Diego, quando eu vejo você falar coisas como essa aí, né? 400 páginas de tese, e daqui a pouco tá em Salvador, e daqui a pouco tá em São Paulo, Portugal. E já vai para Itália ministrar um First Body. Como é que você... Eu estava conversando com a Júlia Rios, que fica... na assistência de direção, ela é assistente de direção e ela tem que fazer o filme caber dentro do tempo daquele dia, fazer todo mundo trabalhar para o tempo funcionar, né? Então a gente sabe muito bem como é que funciona o trabalho de assistente de direção. E ela falou assim, eu sou uma gerenciadora de tempo. Eu acho que ela é uma criadora de tempo, né? E aí eu olho para você fazendo todas essas coisas. Assim, como é que você cria esse tempo todo para fazer todas essas coisas? Porque, eu não sei, em relação ao tempo, eu fico assim, travado quando eu vejo já passou um ano, sabe? Como isso é possível? Acho que essa percepção do tempo, né, ela é muito relativa, né? Porque eu tava agora, entreguei a minha tese e fui para Rondônia. Fui lá no aniversário da minha avó de 92 anos. E ia no meio do mato mesmo, um lugar, né, quase não é frequentado, assim, na divisa com a Bolívia, uma chacarazinha. E lá o tempo é um absurdo, assim, tem tudo, sobra tempo. Você fala assim, gente, eu já acordei, já fiz um monte de coisa, ainda vou tomar café, ainda... É um absurdo. Lá eu tenho uma percepção de tempo muito clara, assim, de que o tempo é relativo mesmo, assim. E o João Fiadeiro, que é um artista português, performer, enfim, coreógrafo, ele fala sobre isso na pesquisa dele, que a gente precisa encontrar essa dobra do tempo, né? E encontrar essa rachadura onde que esse tempo existe para além do tempo, né? Então, eu acho que a gente, esse é um dos privilégios da gente fazer o que a gente faz,
ser artista, que é, acho que a gente tem esse poder de desdobrar o tempo, de alguma maneira. De desdobrar mesmo, de inventar uma outra relação com o tempo. Mas quando você fala assim, eu faço muitas coisas, é porque não é no sentido produtivista, sabe? Preciso fazer, preciso agir. É muito mais por tentar desdobrar essas possibilidades, assim. Já que eu tô indo para cá, já que eu vou para Portugal lá trabalhar com banda, por que que eu já não vou para Itália? Porque eu já vou estar lá perto. Por que que eu já não vou fazer uma visita com o Marcelo, que eu já vou tentar também estar lá perto? Por que que eu já... Então, acho que só vou costurando um pouco as coisas, assim, mas sempre, acho que o que eu tenho tentado fazer é trabalhar sempre no mesmo projeto. Por mais que eu esteja fazendo várias coisas, eu estou trabalhando. A luz mudou muito, né? Não, mas tá ótimo, tá tão cinematográfica a coisa. Eu tô achando ótimo. Tá, virou um âmbar aí. E eu acho que é isso, acho que é tentar desdobrar esse tempo e eu não acho que eu trabalhe tanto, assim, eu sou capricorniano, tudo bem, mas eu não acho eu tento trabalhar cada vez menos, assim. Eu acho que essa sapiência que a vida vai me dar dando pra gente quando a gente vai envelhecendo, cara, eu quero trabalhar cada vez menos com mais qualidade, né? Uhum. Quando a gente é jovem, a gente vai, mete a cara e tem que fazer mesmo, e tem que fazer muita coisa. Aí tem que pegar o ônibus de um lado para atravessar a cidade para fazer outro trabalho em outro lugar. Aí tem que voltar para a universidade, tem que estudar. Mas acho que a gente vai aprendendo a lidar com o tempo dessa forma, né? Eu Tô pensando. ainda tô aprendendo ainda. A tentar lidar com. Eu acho que eu não aprendi, né? Não é que eu tenha aprendido, mas a tentativa é desdobrar esse tempo, assim. E fazer coisas que nos movem, né, Marcelo? Sim. Acho que é isso, assim. Acho que isso dá vontade, né, de fazer. Então é igual a Sufa falou, né? Não é pelo glamour, ou né, pra fazer uma coisa que as pessoas esperam de mim, mas é muito mais pelo que te move ali. E as oportunidades vão acontecendo se a gente vai criando essas pontes, né? Esses pequenos atalhos, acho que sim. Encontrei a sua última vez em Paris, apresentando um espetáculo dela, assim, lá, um festival em Paris. E ela, e ela falando assim parece super simples, né? E de repente ela tá viajando e fazendo teatro, e tá em cena, e eu acho super. E é isso, e não é no lugar de, né? Esse lugar é o lugar do ofício mesmo, né? Da atriz, assim, é o lugar do trabalho e da paciência também. Igual a Lígia falou, às vezes eu tenho muito trabalho, às vezes não tenho tanto trabalho. E a nossa profissão vai ser sempre assim mesmo, é uma montanha-russa, né? Assim, é assim, a gente às vezes está no auge, às vezes está lá embaixo. A gente vai ter que lidar muito com esse emocional, né? Tem realmente ano que não acontece nada. Por isso que a gente tem que começar a cavar esses outros lugares, né? Trabalhando numa produção, fazendo. Pelo menos para estar em contato, né? Com o que você está fazendo ali. Mas é isso, a nossa profissão é assim, né? A gente tem momentos e momentos, né? De ter muito trabalho, ter pouco trabalho. O tempo pra gente é curto e longo, né? Ao mesmo tempo, né? Eu queria ouvir o tempo da sua, assim, eu tô olhando o nosso tempo aqui da entrevista, já tô assim, vai acabar, puxa vida, mas assim, eu queria saber um pouco da sua e também dizer que esse é o momento que a gente já, né, fica livre para quem quiser fazer pergunta um para o outro, se teve alguma coisa que deu curiosidade ou simplesmente interesse em saber. Mas queria ouvir como é que ela interpreta o tempo nesse lugar, nesse momento que você está vivendo agora, Su. E também eu estou vendo o sol aí na sua cara, se quiser mudar de posição, ir para um lugar, fica à vontade também. Então, Tá difícil, eu acho, um pouco para você, né? Pode falar. Não percebi? Eu estava dizendo que está conseguindo acompanhar? Não sei se está um pouco atrasado para você. Eu estou falando que eu queria ouvir sua interpretação sobre o tempo para você. Como é o tempo para a sua vida?
Percebi. Houve um tempo que estava a estremecer um bocadinho, pode ser pela minha rede, mas percebi. Bom, eu começo dizendo que gostei muito de ouvir o que o Diego esteve a falar sobre o tempo e é o que eu estou a tentar fazer, porque eu acho que sou eu acho que sofro muito de procrastinação, deixar para depois, e de muitas ideias e poucas em outras palavras, não sou ousada. Então eu acho que preciso ousar para aproveitar melhor o meu tempo. Ficar a pensar durante muito tempo, eu poderia fazer isto, e aparecem coisas e depois você não faz. De repente me vejo, um ano acabou, como o Marcelo diz, e o que é que eu fiz? E aquele projeto que eu pensei e não sei o que há um ano atrás para fazer este ano, porque o ano atrás parecia que tinha tempo, e de repente já o ano acabou, e como é que é? Então, eu estou a tentar ser muito mais prática e confessar e assumir comigo mesma que tenho este problema de deixar as coisas para depois, de deixar as coisas acumularem, sobretudo as minhas coisas, não é? E ir fazendo as coisas dos outros. Quando digo coisas dos outros, vamos supor, estou a pensar em um projeto, não sei o quê, e depois já há uma outra pessoa que pensou num projeto similar, vamos supor que nós vamos concorrer para uma coisa, e essa pessoa ganha, porque foi trabalhando, e eu vou trabalhar para esta pessoa e fazer coisas, se calhar, Então, estou a tentar fazer isso e tentar perceber que o tempo ele é curto, sim, e é longo às vezes demais, como disseste, mas é preciso saber fazer escolhas certas, né? O quanto antes, para um dia, o que é que eu vou fazer hoje? Vou fazer isto, e tentar cumprir, não é? E o que o Diego também estava a dizer, de, olha, aproveitar já que vou para ali, então por que que não faço isto, não faço isto, não faço aquilo, né? E estou mesmo também a tentar fazer isso, e aproveitar. Tenho um amigo que faz isso, ele quando viaja, aí eu vou fazer uma coisa em Paris, mas então já vou pedir para que a minha passagem de volta seja não sei o quê, porque já estou a falar não sei o quê, então vou para Portugal, estás a ver? E fazer qualquer coisa lá. Então, isso também é bom, isso é produtivo, e também porque quando estamos fora, como o Diego estava a dizer a responder a outra pergunta, a gente consegue trabalhar às vezes só naquilo, do que quando estamos em casa. Eu aqui, vocês só ainda não tiveram sofá da mãe, porque minha filha não está aqui em casa. Se ela estivesse, ela não me deixa quieta. Ela já teria vindo aqui várias vezes, perguntar, interferir, não sei o quê. Estás a ver? Já teria vindo aqui, já teria falado convosco, perguntar quem são, porque como tento levar ela para esse meu mundo, ela conhece os meus amigos, conhece as pessoas com quem eu trabalho, e fica família para ela também. Estás a ver? Então, enfim, é o que eu tenho tentado fazer, só para aproveitar o tempo. E, por exemplo, aprecio o Diego, que ele está a estudar e tal, mas eu neste momento não estou em tempo de estudar. Eu aprecio isso. Um dia eu quero, mas porque há uma outra coisa que eu preciso para organizar melhor o meu tempo, que é afunilar bem as minhas escolhas, as minhas coisas. É verdade, estou a trabalhar no teatro, mas qual teatro? Não dá para trabalhar no teatro comunitário, trabalhar no cinema, trabalhar como contadora de história, trabalhar como arte educadora, trabalhar como, enfim, com crianças ali, porque eu vivo muito nessa correria, mas também é por causa da falta de trabalho. Aí se vê as coisas ao mesmo tempo. Porque sábado vai contar uma história para aquelas crianças, porque não sei o quê, vai ser mestre de cerimônia naquele evento, e depois corre para gravar umas cenas do filme. Então vivo nisso. Mas estou a tentar a fazer escolhas, estás a ver?
A ver, ok, tudo bem, um seriado tudo bem, mas novela talvez não. Tá a ver? A tentar para ver se eu aproveito melhor e me profissionalizo melhor, porque não dá para fazer tudo. Aí quando eu quiser realmente estudar, eu quero ter a certeza do que é que eu vou estar a estudar, não é? O Diego disse, eu já comecei a fazer, estou a fazer coisas há 10 anos e vou estudar para aprofundar o que eu já venho fazendo. Daí eu preciso fazer este caminho, mas eu vejo que tudo sempre me puxa para a educação e para a arte, então preciso encontrar este caminho que esteja junto, mas neste momento, como eu estava a dizer lá no início, eu sou mãe de uma criança muito pequena, ela já vai fazer 5 anos, precisa muito da minha presença, não é? Então, se calhar essa minha presença, o que eu vou fazendo com ela, levar para lá, também vai ajudar-me mais tarde a poder fazer melhores escolhas. Porque não quero fazer nenhum tipo de escolha que exclua a minha filha da minha vida. Isso está fora de questão. Então, é neste momento que estou a tentar, mas acho que o maior ganho que eu vou ter é, pelo menos, evitar pensar e não fazer. Né? Pensou, fez. Experimentar. Vai dar certo, não vai dar certo, porque eu sou assim, uma pessoa muito medrosa. Fico a pensar, será que vai dar certo? Não sei. Mesmo no teatro, isso às vezes me atrapalha, porque estou em cena e eu acho que poderia dar mais do que me pede, mas aí tenho medo, será que o diretor vai gostar? Será que ele não me vai mandar passear com isto? Será que ele não me vai ralhar? É melhor calar, é melhor só dizer o texto que me deram, é melhor só fazer assim. Então, eu tenho muitos julgamentos e estou consciente disso e aos poucos vou trabalhando nisso, vou me soltando um pouco mais. Não é? O Vitor de Oliveira, que estava a trabalhar comigo já pela segunda vez e por muito tempo, porque desde 2019, né, até o ano passado, ele consegue ver que aquela pessoa tinha medo no início, já ousa um pouco mais, já dá uma ideia, já fala alguma coisa. E é bom ouvir dos colegas que estão no mesmo projeto, já estou a ver o teu crescimento, estás a melhorar, estás tudo. Yeah. E pronto. E assim vai indo o meu tempo. Mas ele é curto. Eu chego a pensar que eu dormi 30 minutos depois levantei. Yeah. No outro dia, quando estávamos a falar, Marcelo, eu não me lembro, acabava de voltar das filmagens, estava muito cansada, mas o dia seguinte ainda foi pior, porque voltei à madrugada, às 2, né, a chegar a casa, mas às 4 eu já tinha que levantar, porque tenho que preparar as marmitas da minha filha e não sei o que eu quero, e porque outro problema meu é esse. Tenho o problema de querer fazer as coisas pessoalmente. Algumas coisas são essenciais para mim, como ser eu a cozinhar para minha filha, ter domínio do que está a comer, controlar isso. E isso entra naquele pacote de saúde que eu disse. Eu tenho que saber o que ela está a comer, se comeu couve, não sei o quê. E depois o carro que lhe vem buscar às 6 chega. Então é tudo uma correria. E quando digo correria, não é coisas apressadas, eu fico a correr no quintal, para lá. Então, e a vida é assim, mas então é isso. Mas está tudo gostoso. Eu acho que estou no melhor momento da minha vida, gosto. Eu costumo dizer que ser adulto, né, é difícil, porque a gente tem consciência de muita coisa, e quanto mais sabe, mais dói, né, algumas coisas. Sim. Perdi minha mãe há quase há mais de um ano aí, e em contextos um pouco complicados, estava nessa correria de viagem, e acho que foi a última vez que estivemos juntos, Diego, quando eu voltei. Acho que 1 ou 2 semanas depois minha mãe perdeu a vida, e é uma coisa difícil de lidar, não é? Acho que perder uma mãe ou um filho não se tem como explicar para outras pessoas, é uma dor que você morre com ela, é complicado o tempo, mas vou tentando
me gerir, e mesmo ser adulto, ser difícil, eu acho que tudo que nós queremos quando somos crianças é crescer para tomar decisões próprias, não é? Então, apesar de tudo isso, eu acho que estou no melhor momento da minha vida. Posso decidir o que comer, a hora de dormir. Pode ser, me sinto dona de mim. Então, e faço coisas que eu gosto, tirando esta dependência financeira, de às vezes a gente tem que fazer mais do que devia, ou fazer trabalhos um pouco fora daquilo que nós gostamos, porque temos que ganhar algum dinheiro para pagar contas, né? Que a vida nos exige pagar contas. Mas fora isso, eu acho que estou no melhor momento da minha vida. Eu estou feliz como mãe, sou feliz como artista que eu sou, e algumas coisas acabam vindo, como o Diego disse, quando tu fazes as coisas, chega um momento que já não és tu que procuras, são pessoas que dizem, Sofaida, podes vir fazer isto, Sofaida, pode por favor. Então isso é bom, é gratificante saber que sem procurar fama, sem procurar ser influencer de TV, dessas coisas de agora, há pessoas que estão a ver o teu trabalho, e depois são elas que te chamam, são elas que te ligam para ir fazer o trabalho. Então esse é um momento muito bom, muito bom. Eu acho que você falou há um tempo atrás sobre qual é o ganho artístico que eu tenho, né? Ao trabalhar, por exemplo, na televisão, e acho que você acaba de responder, né? Quer dizer, quando alguém te chama e te reconhece, sabe o que você faz e consegue entender que é você quem precisa fazer aquilo, eu acho que isso, para mim, é um dos maiores ganhos artísticos que a gente tem, né? Eu acho que resulta, então, que alguma coisa boa, alguma coisa interessante, profissional, né, e competente eu estou fazendo. Pessoas, eu estou muito triste porque a gente não foi nem na metade das perguntas que eu tinha, mas eu vou ter que interromper porque não só pelo tempo de vocês, mas aqui também em casa começam outras coisas a acontecer. Eu estou usando a sala inteira né, para que as pessoas me permitam fazer essa entrevista. E eu queria que vocês colocasse algumas palavras finais. Eu sempre peço para que cada um mande uma mensagem para os próximos entrevistados. A gente tem ainda a semana toda aí para entrevistar. Sei que vocês não conhecem, não sabem nem de quem se trata, mas se fosse para dizer alguma coisa assim, do que fica dessa entrevista, quais seriam suas palavras, Diego, Lígia, Sofaida, para os próximos entrevistados? Venha, Diego. Como gerir o tempo, né? Acho que o nosso tempo de entrevista. Que é isso, acho que quando as coisas vão fluindo, a gente nem vê o tempo passar e quando se vê já. Então. Mas é bom, né? Porque acho que a gente segue esse fluxo, né? E depois a gente percebe o tempo, né? Também. Acho que perceber o tempo enquanto ele acontece, né? Igual perceber a vida enquanto ela passa, enfim. Acho que essa é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo enquanto artista, né? Também. E olhar para a nossa vida, olhar para o tempo, olhar para a gente, olhar para os outros. Nesse olhar, parece que a gente está sempre de fora, né? Das coisas, para ver melhor as coisas, né? Sair da ilha para ver a ilha, como diria o Saramago. Acho que tem essa habilidade que é importante. E dizer que adorei estar com a Lígia, com a Sofaida, e com você, Marcelo, também dizer que parceiro, que eu admiro muito, e que quero continuar trabalhando também. Que infelizmente foi embora, mas felizmente, né? Tô por aqui, um lugar tô super... Então tá aqui perto, né? A gente vai se ver em breve, espero. E dizer pra Sofaida que eu admiro muito o trabalho dela. Acho que ela é uma atriz incrível e que quero muito ainda estar perto, estar junto, estar trabalhando junto.
E para a Lígia também desejar, né, assim, muitos trabalhos, muitos caminhos aí que estão surgindo, já está fazendo muita coisa legal, né? Que bacana, parabéns também. E é isso, um beijo para vocês e até a próxima entrevista. Até a próxima. Mas acho legal, assim, por mais saturado eu acho que a gente esteja, talvez nesse mundo de telas, né? Essas janelinhas aqui para ouvir essas histórias todas, eu espero que seja uma mensagem, né, para nossa classe artística, para outras pessoas que vão ter a chance de conversar aqui e as pessoas que vão ter a chance de ouvir, né, esses caminhos, essas histórias, essas escolhas, mexer de alguma forma com o sistema, inclusive, das classes artísticas no mundo, né? O que está faltando, o que é preciso, o que não é preciso, né? Na nossa vida artística. Queria ouvir a Lígia. E o que você tem a dizer para os demais artistas que vêm por aí e suas mensagens, suas palavras finais. Eu adorei participar da entrevista, eu acho que é um projeto fantástico, assim, porque várias pessoas de vários lugares diferentes, com várias histórias diferentes, e a gente poder se conectar, assim, é muito legal. Tipo, mostrando como é que é a realidade de cada artista, assim, porque todo mundo tá aqui fazendo porque ama mesmo, né? A gente não tá muito atrás de fama, a gente não tá atrás dessas coisas. A gente quer viver de teatro, a gente quer fazer arte, cinema, tudo. E aí é muito legal ver a vida dessas pessoas separadamente e também ter essa troca, porque aí eu ganho muitas ideias dessa entrevista. Vou sair com um monte de coisa aqui na minha cabeça. Então, eu acho que para os próximos entrevistados, eles irem bem de mente aberta, porque a gente consegue tirar muita coisa legal dessa entrevista. Eu amei saber mais sobre o Diego e sobre a Sufaida também. Ah, gente, nunca achei que eu ia estar, tipo, conversando com pessoas de tão longe. Assim, foi muito legal. Desejo tudo de bom para vocês. E é isso, gente. Maravilha, que bacana, lindas palavras. Sufaida Moiani. Queria perguntar se Sufaida tem um significado, se tem... É uma palavra que traz algum sentido além do seu nome? Então, esse nome traz uma história que acho que agora não dá para contar, mas assim, foi minha mãe a rejeitar um nome, por causa, conto nas próximas, e ela inventou esse nome. E um nome que eu acho por acaso bonito, que é Sofia. Mas ela tinha razões, não apenas pelo significado, pela forma também que estava-se a pronunciar o nome, mas também por ser o nome. Vocês sabem o que é Xará, né? É mesmo nome, né? Mesmo nome, sim. Então aqui às vezes leva-se muito a sério essa coisa de Xará, a pessoa dar o nome. Havia uma prima, uma sobrinha da minha mãe, por assim dizer, do lado do marido dela, né? Lá do meu pai, que era muito indisciplinada, muito daquelas crianças muito inquietas. Ela já era adolescente, acho eu, devia ter por aí 14, 15 anos, mas era muito indisciplinada, muito. E ela também incomodava muito minha mãe quando ela estava grávida. Aí chegou um momento em que ela sempre dizia que a minha mãe teria um bebê que nasceria numa terça-feira. E sempre dizia isso. E já ficava assim, na família. E aí que chegou terça-feira, o bebê nasceu. A família obrigou a dar o nome dela. Estás a ver? Mas a minha mãe disse, não, e depois vai ser indisciplinada como ela, vai ser assim como ela, não dá, eu não quero esse nome e tal, tal. Ela tinha um outro nome, começa com Sandra, que era o mais usado. Aí concordaram um bocadinho com ela, disseram, mas não podemos não deixar isso em branco, né? Isso foi quase que uma profecia. Aí disseram, mas podes dar o outro nome dela que está nos documentos, que não é muito usado, porque aqui é muito comum isso, as pessoas terem 2 ou 3 nomes, um dos registros e um que é mais assim usado. Yeah. Então era Sofia, e ela com outra história, não, mas esse nome é feio, tá. Aí fingiu que aceitava, mas como ela é a mãe da filha, quando chegou a hora de registrar,
ela já tinha ensaiado o nome, disse Sufaida. Ela tinha uma amiga muçulmana, acredito eu, que influenciou a sonoridade, porque existem suraias, e não sei o quê, né? E ela chamou Sufaida. E ficou assim. Mais tarde, por causa de muitas perguntas, as pessoas já me perguntaram até hoje se eu sou muçulmana ou não. Eu fui perguntar à minha mãe. Ela, quando me conta essa história. Mas depois achei melhor pesquisar. Afinal, existe uma ilha em Paquistão que se chama Sufaida. Só não sei se pronuncia assim, mas escreve-se exatamente assim. O significado como tal, não sei ainda, mas esse som é um nome muito muçulmano, que existem Zubaidas, Suraias, esse nome. Às vezes, quando Sufahis, viajo né? mesmo na Etiópia, na Etiópia, ali no aeroporto de coisa, Addis Abeba, às vezes só olham para o meu nome e dizem Salam Aleikum, eu, Aleikum Salam, já nem justifico nem nada. Mas enfim, eu, para os próximos entrevistados, para as próximas pessoas, próximos artistas, vou dizer a mesma coisa que o Diego disse, sabe? Que fale um pouco mais sobre o tempo, porque é interessante. O tempo é tudo, a vida é o tempo. E ele não é nosso, sabe? Estamos lá e acho que seria bom falar sobre o tempo, como aproveitar o tempo, como é que está o tempo das pessoas. Essa nossa conversa toda poderia ter sido sobre o tempo e o tempo nem era suficiente para falar dele mesmo. Então, Eu achei queria dizer uma interessante. coisa. Sim, Silva, sim. é que além do português, inglês, enfim, ela fala Xangani também. Xangani, não é? E travou. Acho que travou. Você interrompeu ela, a gente congelou o tempo da nossa vida agora, esperando que talvez ela volte. Mas se ela falar o dialeto de Maputo, Gente, sim, né? desculpa, Voltou? eu parei um bocadinho de vos ouvir, mas sim, sim. Xangani, queria umas palavrinhas que eu morro de... Ela me ensinou uma música super bonita que a gente usou no Fala. espetáculo, em Xangani. Já não me lembro qual é. Canta aí, Diego. Iacaiá, 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 Ainguetelu. Não te esqueceste! Não. É uma música dos funerais. Ah, Sim, nós cantávamos naquela nossa cena. Caia é casa, não é? Deve saber isso. Marcela ainda guarda algumas palavras. Caia é casa, mas aquela coisa bíblica de considerar a última casa, onde nós retornamos, que é o céu, que é o paraíso. Então, esse Iacaiá vamos para casa e não vamos mais retornar nesta terra maledita, vamos assim dizer, ou pecaminosa. uau. Canimambo. Canimambo, é isso Canimambo. aí. Eu queria muito ter aprendido Xangani quando eu estava aí, mas fiquei só nas coisas das palavrinhas, né? Lixiri, Zipilili, Aifamba Ticunda. De peli. Ele lembra até hoje, gente. Olha só. Eu me lembro dele foi a primeira coisa que nos disse. Lá acho que estávamos num boteco ou algo assim. Ai, não diga para a Lígia, ela é mais nova. Isso é um palavrão, Mas só Lígia. para dizer o que significa. Mas olha, é isso, gente. Uma alegria. Obrigado pelo tempo de vocês. Desculpa ultrapassar tanto esse tempo. Uma pena que a gente realmente não tem o tempo para falar sobre o tempo e sobre nós. Uau. Mas fica esse carinho, esse afeto aqui, saudade de todos vocês. E venham, quem quiser passar por aqui, tá aberto, a casa, o coração. Ok? Um abraço a todos. Eu vou interromper agora, mas quero desejar um abraço e um afeto para todo mundo. Tchau, gente. Muito obrigada. Espero que a gente se veja em breve. Também. Beijos. Um abraço, Lígia. Foi um prazer. Yeah.
E porque fechamos os olhos dos mortos? Temos medo que nos contemple. No olhar dos moribundos nós vemos a nossa própria morte.